Gigantes do agronegócio entregaram um estudo sobre descarbonização para André Correia do Lago, presidente da COP30, mostrando a necessidade de mobilização do setor num plano unificado. A meta, para a gente ter uma ideia, é diminuir em 5 vezes as emissões até 2050. Só que a iniciativa custa caro. Vou chamar Gustavo Lustosa, jornalista do AgFeed, que traz os detalhes para a gente, então, sobre esse estudo e o quanto custa, hein, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Pouco mais de um mês aí para a COP30. Setores da economia estão se articulando para levar seus planos, suas ações, suas metas. E nessa semana aí um grupo de mais de 40 empresas do agro, o grupo chamado Coalizão do Agronegócio, levou um estudo conduzido pelo CBDS, o Centro Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, e contendo justamente o que você falou, metas, desafios, custos que uma possível descarbonização, um plano unificado de descarbonização do setor pode trazer. Essa coalizão do agronegócio, ela contempla aí várias empresas gigantes do agro. A gente está falando de Amage, Nestlé, Syngenta, Tereos, Bayer, Citrosul, e basicamente esse relatório aí que a gente teve acesso cita ali que hoje o agronegócio é responsável por 30% das emissões líquidas de gases do efeito estufa no Brasil. E o estudo projeta que se nenhuma mudança for tomada nos meios de produção, nenhuma ação coordenada for feita como um todo no setor agro, o setor agro pode chegar a emitir cerca de 790 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, né? Só que essas ações, que eu já vou entrar um pouco mais em detalhe, pregam que se elas de fato forem tomadas, a gente pode emitir cerca de um quinto desse total, aí, considerando esse pior cenário. A maior fonte das emissões hoje do agro ainda é da pecuária, mais de 90%, mas a gente também tem ali bastante emissão vinda de manejo de solos, por exemplo, fertilizantes, insumos químicos, degradação de matéria orgânica no solo. Mas, como você falou, tem uma grande conta a ser paga muito para chegar nessas ações que a gente já vai falar, precisa de muito investimento. O estudo cita aí que vai ser necessário cerca de entre 130 bilhões de dólares e 180 bilhões de dólares, quase R$ 1 trilhão para justamente descarbonizar o setor aí nas próximas 2 décadas até 2050. Claro, o relatório aponta que a gente tem planos, tem ali algumas linhas de financiamento, como o Plano Safra, o Equinvest, linhas de crédito verde banco, que já podem tomar um pouco desse investimento, mas vai ser necessário investimento de fora para alcançar essa neutralidade, capital catalítico, combinação de fundos públicos, enfim. O que esse estudo prega como descarbonização? O ponto mais relevante, o principal ponto, é justamente o que eles chamam de mudança de paisagem. A gente está falando aí de mudar a base produtiva de áreas rurais, principalmente quando a gente leva em consideração ali agroflorestas, sistemas integrados de lavoura, pecuária ou floresta, chamado ILFP. Basicamente, a gente vai ter que mudar a forma como a pecuária é feita, juntando ela com práticas de agricultura, com práticas de floresta, que aí você sequestra mais carbono. Outros temas aí que o estudo cita aí como, né, ações possíveis para serem tomadas para descarbonizar o setor são justamente ali alavancas complementares que dizem respeito ao manejo, ou seja, aumento do uso de bioinsumos, utilização de ferramentas de agricultura digital que acabam ali fazendo que os insumos sejam utilizados de forma mais otimizada, então você usa menos insumos, consequentemente você emite menos gases, fertilizantes especiais, manejo dos resíduos, intensificação de pastagens e uso de combustíveis renováveis. A adoção dessa medida na prática, claro, a gente está falando de um estudo, então pode ser que certas medidas sejam adotadas, certas medidas não sejam adotadas, mas se a gente conseguir adotar tudo, esse estudo calcula aí que a agricultura brasileira pode se tornar neutra em emissões líquidas de carbono, net zero, como o pessoal chama, até 2050. Um movimento aí que o estudo considera que vai transformar o país em uma referência global de agricultura de baixo carbono. O Brasil já tem muitas práticas comuns dessas no agro, como, por exemplo, plantio direto. É o país que mais adota bioinsumos hoje, mas a ideia aí é transformar, de fato, essa produção como um todo e até contando com tecnologias que hoje ainda são incipientes, tecnologias, por exemplo, como suplementos alimentares para os bovinos, que podem justamente melhorar esse trato digestivo e fazer com que ele emita menos gases na atmosfera. Então, um estudo aí pré-COP de gente muito grande, mas que mostra o tamanho do desafio que o agro brasileiro tem em se descarbonizar, como todos os setores, mas especificamente o agro. Aí a gente está falando de uma conta de quase R$ 1 trilhão, Muriel. Vai precisar de bastante conversa, bastante incentivo, bastante papo lá na COP. O pessoal vai ter que gastar o inglês para justamente convencer aí investidores de que vale a pena
fazer esse investimento de descarbonização no Brasil. Esse é o problema, né? Quando o valor fica tão alto, é difícil fazer esse movimento pensando num longo prazo, né? A gente vai ter que fazer todo um trabalho aí de convencimento, a gente vai ter que acompanhar se isso realmente vai funcionar. Obrigada, viu, Gustavo? Boa tarde para você e bom fim de semana também. Boa tarde, Muriel, para nós. Obrigada.